Você conhece os vídeos da lista Receita Ensina disponíveis no canal do YouTube? Os conteúdos ensinam a acessar com mais precisão os serviços da Receita Federal. Quer saber sua situação fiscal ou fazer sua inscrição no CPF? Então, um passo a passo do caminho de acesso é detalhado. No site da Receita Federal, clique no ícone YouTube ou TV Receita e tenha acesso aos vídeos. A maioria dos estudiosos acredita que o moderno imposto de renda surgiu em 1799 na Inglaterra. Naquela época, a criação de um imposto cobrado a partir da renda de cada cidadão era a solução para amenizar as dificuldades financeiras do país por causa da guerra contra a França. Com o passar dos anos, o imposto de renda foi instituído em muitos países e se transformou na principal fonte de recursos. A ideia chegou ao Brasil. O conhecimento da evolução do imposto de renda é de extrema importância para quem realiza estudos tributários, pois esse tributo tem características especiais. Em primeiro lugar, desde 1979 é o número 1 em arrecadação. O imposto de renda é o tributo que mais pode ajudar a redistribuir renda. Pode ser cobrado mais de quem ganha mais e cobrado menos de quem ganha menos. Enfim, é um tributo que pode ajudar a tornar a sociedade menos desigual. O ano de 1922 ficou na história financeira do país por causa de dois fatos marcantes. Foi o primeiro ano sem a cunhagem das famosas moedas de ouro por causa do alto custo do metal. E no dia 31 de dezembro, nascia o Imposto Geral sobre a Renda no Brasil. A proposta foi discutida, teve vários críticos, mas conseguiu ser aprovada no Congresso Nacional. A Lei Orçamentária número 4.625 dizia em seu artigo 31 que fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica residente no território do país e incidirá em cada caso sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Em pouco tempo, o tributo se tornou o mais conhecido do país e desde 1979 é o primeiro em arrecadação. Você pode pensar que o imposto de renda está de boca, prontinho para te arrancar um pedaço. Mas não é verdade. Leia com atenção o manual de instruções. Escolha o formulário adequado. Coloque a etiqueta. Assine corretamente e entregue a sua declaração em dia. Você vai ver que o leão não quer ficar com a parte do leão. Tenho uma dúvida. Para onde vão os recursos arrecadados com o imposto de renda? É aplicado onde? O produto da arrecadação do imposto de renda, ele não tem uma destinação específica, ele não é como outros tributos destinados para a saúde, para a segurança. Ele compõe as receitas orçamentárias e essas receitas elas são utilizadas para o financiamento de políticas públicas. A cada ano, as regras para o preenchimento e a entrega da declaração do imposto de renda evoluem, o que facilita a vida dos brasileiros. Com o avanço da tecnologia nos anos 90, a Receita Federal entrou na era digital. Em 1991, os contribuintes passaram a ter a opção de entregar a declaração em disquete.
Em 1997, foi a vez da entrega via internet. Em 2013, a novidade foi o preenchimento e envio da declaração por meio de dispositivos móveis, os tablets e smartphones. E as mudanças não param. Na declaração do imposto de renda é fundamental ser utilizado os avanços tecnológicos. A Receita vem experimentando desde a década de 1990 grandes avanços na apresentação da declaração e da simplificação ao contribuinte utilizando tecnologia. Conforme avança a tecnologia, desenvolvemos aplicações, sistemas, facilidades, utilizando todo esse aparato, essas novidades, essa inovação. Essa declaração, até pouco tempo, até poucos anos, era feita ainda em papel, ainda havia essa possibilidade do declarante fazer sua declaração em papel. Imagina a transcrição desse dado com a caligrafia de cada contribuinte, um que vira 7, como que a Receita trabalhava com isso. Quantos contribuintes tinham problema porque a sua declaração não estava legível. Se não fosse essa evolução dos programas da Receita, utilizando a tecnologia, a evolução da tecnologia também, a Receita não conseguiria fazer com que, num espaço pequeno de tempo, 27 milhões de contribuintes entregassem a sua declaração e com a facilidade que ele faz esse procedimento. Nós pensamos no imposto de renda 365 dias no ano e nós temos ainda muito que evoluir no relacionamento do contribuinte quando incide em malhas. Nós temos preocupações, estamos modelando soluções para que o contribuinte justifique as pendências, as irregularidades que precisam ser demonstradas para a Receita Federal, comprovado mediante documentos, a partir de processos mais simplificados. Esse é um desafio e esse é uma facilidade que nós pretendemos implantar num curto espaço de tempo. Eu trabalhei 12 anos na iniciativa privada, na área de telecomunicações. Eu vi o trabalho da Receita em algumas situações e achei interessante porque eu fazia comércio exterior também na faculdade. O que me fez prestar concurso público, ter as garantias todas de estabilidade, mas principalmente saber que eu ia estar trabalhando comércio internacional todo, que exige quem está inserido nele muito dinamismo, muito empenho, muito compromisso, assim, que é o trabalho que me proporciona dentro da aduana, assim, de ter essa motivação para trabalhar. Assim. Eu trabalho na Receita há 5 anos. Comecei trabalhando no Porto de Paranaguá, primeiramente, depois trabalhei em Curitiba, sempre em zona primária, em portos e aeroportos. E hoje eu trabalho aqui em Itajaí. Escolha minha, sempre gostei de trabalhar em Porto. A Receita hoje, ela tem um papel muito importante de dar fluxo para todas as cargas aí que estão entrando dentro do país. Muitas dessas cargas assim estão fomentando muitos negócios, estão alimentando as linhas de produção. Um dia que você fique parado com uma carga dentro do porto,
É um dia, às vezes, que está sendo perdido dentro de uma fábrica. É uma negociação, às vezes, que está deixando de ser feita. E é uma oportunidade de negócio, às vezes, está deixando de ser realizado, assim. Poxa, é legal pra caramba você ver que você trabalhou, fez o seu papel de controle de cargas, mas ao mesmo tempo você colocou dinamismo todo para aquele produto que está dentro do porto ali, está lá na feira, está acontecendo evento, negócios estão sendo desenvolvidos, as coisas estão se realizando, assim. Então isso grandifica muito, assim, isso motiva muito o trabalho. Mas uma hora ou outra vai surgir o teu momento de fiscalizar, o teu momento de a Receita mostrar o seu papel, de evitar a entrada de um produto falsificado, adequar uma regra que está sendo cobrada de uma empresa aqui dentro do país a que está tentando trazer por outros meios de fora. E óbvio, quem está errado, vai se parar, vai se analisar como tem que ser analisado, vai se exigir um tempo melhor para se levantar o que realmente está fora do que a lei exige. Mas quem está dentro da lei, você tem que dar celeridade, assim. Na parametrização Canal Vermelho, a gente analisa o perfil da carga e para fazer a conferência dessa carga, a gente, pelo volume gigantesco que é de coisas que passam por aqui, ou a gente define ser uma desova para fazer uma amostragem em cima de todas as caixas que foram desovadas, ou faz um escaneamento. E o processo de escaneamento a gente tem, pela análise de imagem, tem uma definição exata do que, pelo menos o que está sendo trazido ali, se é a diferenciação da substância da carga, a distribuição dela dentro do container. São diversas informações que a gente capta das imagens que são escaneadas no container. Então, dos últimos anos para cá, eu vi que a Receita tem feito muito nesse processo todo de investir mais na área de aduana, assim, no foco dela, que é no controle, na fiscalização de cargas. E para isso é necessário os investimentos, não só em recursos materiais, humanos, mas alocar mais pessoas também. A gente faz o trabalho, mas ainda assim é necessário ter mais pessoas para trabalhar. Então tem que ter consciência, do que você está inserido num meio em que se precisa agilidade, assim. Você tem que fazer a coisa funcionar. Você tem que entender que você está contribuindo em muito, assim, para divisas do país, e fundamento para muitos aspectos da economia. Então eu consegui trazer da iniciativa privada esses fundamentos todos e aplicar aqui, assim, e ter essa motivação para trabalhar. Assim.
Você conhece os vídeos da lista TV Receita Responde disponíveis no canal do YouTube? Os conteúdos esclarecem dúvidas sobre temas da Receita Federal. Há informações que ajudam a declarar o imposto de renda, tiram dúvidas sobre o CPF e vários outros assuntos. No site da Receita Federal, clique no ícone YouTube ou TV Receita e tenha acesso aos vídeos. Olá, seja bem-vindo à TV Receita. Hoje vamos falar sobre o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, o ECAC. Você conhece o ECAC? O portal ECAC é um centro virtual de atendimento ao contribuinte disponibilizado pela Receita Federal. Possui um ambiente seguro, onde você, cidadão, pode requerer dezenas de serviços, tudo com maior conforto e comodidade. No ECAC, os contribuintes podem verificar eventuais pendências na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, pesquisar a situação fiscal, emitir o comprovante de inscrição no CPF e muito mais. Outro serviço interessante é que no portal, o contribuinte pode realizar o seu autoatendimento sem a necessidade de comparecer a uma unidade presencial da Receita Federal. É só acessar o site da Receita Federal, abrir o portal ECAC, cadastrar um código de acesso ou usar o certificado digital. Para conhecer todas as vantagens oferecidas pelo ECAC e também a lista completa de serviços disponíveis pelo portal, acesse o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. É rápido, prático e gratuito. Até mais! Força. Eficiência. Esses são atributos fundamentais para quem busca resultado. Como a Cláudia, que se empenha todos os dias. E o Brasil também possui um órgão que trabalha diariamente em busca dos melhores resultados. A Receita Federal. Uma instituição sólida, forte e eficaz, que atua no combate à sonegação, ao contrabando e ao descaminho de mercadorias. E é por meio dessas e de outras ações que a Receita Federal protege a economia do país e garante recursos para a promoção de políticas públicas. Basicamente, a Receita Federal exerce suas funções em duas frentes: administração tributária e administração aduaneira. E muitas vezes elas se integram. Para entender melhor, veja agora algumas das principais áreas em que a Receita Federal atua: fiscalização e combate à sonegação, inovação, simplificação do sistema tributário, simplificação aduaneira, segurança e agilidade no comércio exterior. Bom dia. Bom dia. Nós somos auditores da Receita Federal. Gostaria de falar com o responsável pela empresa. Combater as diversas formas de sonegação
é uma das importantes atribuições da Receita Federal para evitar a concorrência desleal e melhorar o ambiente de negócios. E para identificar sonegadores, a Receita Federal tem utilizado alta tecnologia para cruzar dados dos contribuintes e, assim, encontrar irregularidades. A ideia é ser justo com todos os cidadãos e empresas que possuem obrigações tributárias a cumprir. Dessa forma, a economia do país é beneficiada. Mas as inovações e facilidades não param por aí. Elas estão presentes não só na vida da Cláudia, mas na vida de todos os brasileiros. Como exemplo, a declaração do Imposto de Renda já pode ser salva em uma nuvem digital da Receita Federal. Assim, o contribuinte pode iniciar sua declaração e retomá-la depois em outro dispositivo sem perder nenhum dado. E também pode acessar o leque de serviços disponíveis para cada tipo de contribuinte. Ainda visando a proteção da indústria e do emprego nacional, a Receita Federal utiliza tecnologia de reconhecimento facial, que será de extrema importância para melhorar a fiscalização aduaneira. Ela ajudará a encontrar e neutralizar suspeitos de contrabando ou lavagem de dinheiro. Ótima notícia, Fernanda. Nós somos oficialmente MEI. Você agora é um trabalhador formal com deveres e direitos garantidos. Nossa, dona Cláudia. Que beleza. Obrigado. Considerado o maior programa de formalização profissional do mundo, o MEI garante os benefícios da legalidade para microempreendedores individuais. Um importante apoio para quem gera emprego, renda e quer crescer. E para dar mais facilidade a esses contribuintes, a Receita Federal oferece o Simples Nacional, uma forma de tributação simplificada que reúne 8 tributos numa única forma de cálculo e pagamento. O contribuinte também conta com outras facilidades ao chegar do exterior. Agora, a EDBV pode ser preenchida de forma rápida e segura por meio do aplicativo Viajantes. Basta declarar os itens da bagagem e, com o código gerado, validar a declaração na aduana. Saiba mais no site da Receita Federal. Quer ver outra simplificação da Receita Federal? Em parceria com outros órgãos do governo, o programa Portal Único de Comércio Exterior beneficia diretamente aqueles que atuam no comércio exterior, modernizando e facilitando o andamento dos processos e disponibilizando eletronicamente as regras e exigências para importação e exportação. Olha, Fê, pegaram aquela loja de camisetas aqui da frente, nossa maior concorrente. Caramba, era tudo contrabando. Bom, que ótimo, né? Assim justiça foi feita. Por isso era tudo tão barato. Para proteger a economia nacional e o emprego dos brasileiros, a Receita Federal também atua no combate à concorrência desleal com produtos contrabandeados, descaminhados ou falsificados. E para manter o país competitivo no mercado exterior, criou o Programa Nacional de Operador Econômico Autorizado, OEA, uma certificação de qualidade e idoneidade para quem lida com o comércio internacional. Com ele, os processos aduaneiros das cargas importadas do Brasil, que apresentem baixo risco, ganham mais agilidade, tanto no cumprimento da legislação quanto na conferência de segurança. E por falar em agilidade, a Receita Federal vem alcançando excelentes resultados em despachos aduaneiros. São índices importantes para melhorar a fluidez da importação e a fluidez da exportação. Toda essa agilidade sem perder de vista a segurança para a sociedade. Estar sempre em atividade faz diferença para a Cláudia e faz diferença para todos os brasileiros. A Receita Federal tem muito orgulho do seu papel no desenvolvimento do país
e na promoção da justiça fiscal. E faz esse trabalho com respeito aos cidadãos, sempre em busca dos melhores resultados. Receita Federal, fazendo do Brasil um país mais forte. Arrecadar recursos para aplicá-los em benefício da sociedade é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa tarefa existe no Brasil desde os primórdios da colonização pelos portugueses. Logo que se iniciou a exploração de matérias-primas em solo brasileiro, surgiram as primeiras alfândegas. Ao longo dos anos, novas formas de arrecadação se desenvolveram. Em 1922, o imposto de renda foi instituído no Brasil e exigiu uma estrutura própria de arrecadação e fiscalização. Foram criadas, então, delegacias especializadas e uma divisão do imposto de renda. A criação do imposto de renda, que é um imposto que é muito mais justo do que aqueles impostos que incidem só sobre o faturamento, né? Ela traz complexidade. Traz complexidade em termos de arrecadação, em termos de cobrança, em termos de fiscalização, porque é necessário verificar muito mais coisas, né? Então, essa criação do imposto de renda obrigou a estrutura lá de arrecadação e fiscalização a se adaptar e criar mecanismos que permitissem fazer esse controle. Com a evolução da estrutura arrecadatória, estava pronto o cenário para a criação da Secretaria da Receita Federal no dia 20 de novembro de 1968. O órgão nasce com responsabilidades importantes, como arrecadação, tributação, fiscalização e, desde o início, cumpre seu papel de maneira eficiente e moderna. A gente vai em direção assim, a vários objetivos, né? Que, por um lado, é aumentar a arrecadação, segundo, que ela seja mais justa, e terceiro, é que simplifique também para o contribuinte a entrega das informações. O trabalho da Receita Federal permitiu a construção de uma nova relação com o contribuinte, visando a espontaneidade na prestação das obrigações tributárias. Outro avanço foi o desenvolvimento de ações de educação fiscal. Bem, a educação fiscal é um processo que as administrações tributárias modernas fazem de conscientizar o cidadão sobre a função socioeconômica dos tributos. A Receita atua em diversas frentes. Eu vou citar 3 que são as mais importantes para nós. Os núcleos de apoio fiscal e contábil, em que a gente presta serviços gratuitos para a sociedade. O Conheça a Nossa Aduana, em que a gente abre as portas para a sociedade nos conhecer. E o autoatendimento orientado, onde estagiários formados por nós atendem o contribuinte para que seja uma melhor prestação de serviço público. Do lado da administração tributária é que as pessoas compreendam o motivo de se pagar impostos, de se pagar tributos, e com isso se tenha maior coesão social. Do lado do cidadão é a aproximação com a própria administração tributária e uma certa desmistificação de nosso papel. Nesse cenário de aproximação com o contribuinte, surge a marca da Receita Federal. O círculo simboliza a moeda, cercada por traços diagonais que representam a mão do cidadão que paga seu tributo.
assim como a mão do Estado que recolhe os valores para promover o bem comum. Esta imagem, mais tarde, foi modernizada e assumiu a forma do atual logo da Receita Federal. A partir dos anos 1990, com a massificação dos computadores pessoais e o advento da internet, deu-se início à modernização da Receita Federal. Os avanços na era digital não aconteceram apenas como uma forma de adaptação, mas também para melhorar o atendimento ao contribuinte. Exemplo disso é a entrega da declaração do imposto de renda pela internet e o Sistema Integrado de Comércio Exterior. No início era tudo manual, né? Papel que era entregue, a análise era feita manualmente por servidores lá que verificavam, faziam os cálculos até na mão, né? Não tinha nem calculadora, né? Mas depois, com o advento dos computadores, isso foi evoluindo, passou por uma etapa em que a declaração era feita em papel, manualmente, eram entregues os formulários e depois eram digitados por empresas contratadas para isso e os cálculos eram verificados posteriormente, né? Foi evoluindo dessa entrega em papel para uma entrega já em meio digital, né? Não ainda pela internet, no início eram disquetes, depois CDs, que já facilitava muito a entrada das informações, até chegar no estágio atual que é tudo entregue pela internet, né? 100% das declarações, o que permite para a gente processar quase 30 milhões de declarações aí no período de março e abril do ano, né? O diálogo com o cidadão também se modernizou e se intensificou ao longo dos anos. Surge o modelo único de centrais de atendimento ao contribuinte, o Fale Conosco por correio eletrônico, e o serviço interativo de atendimento virtual Receita 222, que daria lugar em 2005 ao portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. A Receita Federal, nos últimos anos, ela desenvolveu-se muito tecnologicamente. E isso fez com que a gente ampliasse os nossos canais de atendimento. Hoje nós atendemos muito mais gente do que atendíamos anteriormente. Em números, no atendimento das nossas unidades presenciais, hoje nós atendemos 17 milhões de pessoas. No atendimento via portal ECAC, nós atendemos mais de 140 milhões de pessoas por ano. São números muito expressivos e que mostram a evolução da Receita na prestação de serviço ao contribuinte. Nosso futuro ou nossa visão de futuro é aliar a tecnologia com a melhor prestação de serviço à sociedade. E essa história não chegou ao fim, pois a Receita Federal não para de se aperfeiçoar para melhor atender ao contribuinte e cumprir sua missão. Olá, estamos de volta à TV Receita e agora vamos explicar como utilizar os serviços oferecidos no portal ECAC. É muito prático, basta o cidadão acessar o portal ECAC e usufruir dos serviços oferecidos no site da Receita Federal, clicando na aba Atendimento Virtual. Em seguida, serão exigidos um código de acesso gerado para cada CPF ou CNPJ e uma senha criada pelo próprio usuário. Caso o usuário possua certificado digital, será exigida apenas a autenticação com a senha do certificado. Como forma de segurança, o ECAC deve ser utilizado apenas pelo próprio contribuinte, por seus procuradores ou por pessoas devidamente autorizadas. Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar a opção Procuração Eletrônica disponível no portal ECAC. Nesse caso, o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital. Os serviços prestados ao cidadão pela Receita Federal estão reunidos nos grupos temáticos Cadastros, Declarações, Cobrança e Fiscalização e Restituição e Compensação. Para facilitar a localização do serviço desejado, ao clicar em um dos grupos temáticos, no campo Busca Rápida de Serviços, o contribuinte poderá digitar palavras relacionadas e identificar a sua necessidade diante das opções apresentadas. Acesse e descubra no ECAC quais os serviços oferecidos pela Receita Federal que podem facilitar a sua vida.
Ficamos por aqui e até a próxima! Olá, seja bem-vindo a mais um TV Receita Responde. Hoje vamos falar sobre um documento muito importante para os brasileiros, o Cadastro de Pessoas Físicas, ou CPF, como é mais conhecido. Fomos às ruas para ouvir algumas perguntas a respeito desse documento. Toda pessoa é obrigada a ter um CPF? O Cadastro de Pessoas Físicas, ou CPF, é um banco de dados gerenciado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que armazena informações cadastrais de contribuintes que são obrigados a possuírem um CPF, ou também de cidadãos que desejam se inscrever voluntariamente. Mas nem todo cidadão é obrigado a se cadastrar no CPF. A obrigatoriedade se aplica às pessoas físicas, que estão sujeitas às diversas situações, tais como apresentar declaração de imposto de renda, ser titular de contas bancárias, contas de poupança ou de aplicações financeiras, requerimento de benefícios junto ao INSS e participar em operações imobiliárias, por exemplo. Também deverá possuir o número de CPF a pessoa física residente no exterior e que possui no Brasil bens e direitos sujeitos a registro público, como imóveis, veículos, contas bancárias e aplicações. O número de inscrição no CPF é atribuído à pessoa física uma única vez, sendo proibida a concessão de mais de um número para a mesma pessoa. Vamos à próxima pergunta. Como eu faço para obter um CPF? O próprio contribuinte, sendo maior de 16 anos de idade, ou seu representante legal, judicial ou procurador, poderá solicitar a inscrição nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou dos Correios, pela internet por meio do formulário disponível no site da Receita, se a pessoa física possuir o título de eleitor, ou pelas entidades públicas conveniadas, que podem ser consultadas em nosso site. No caso de residência no exterior, a pessoa física pode solicitar a inscrição nas representações diplomáticas brasileiras. Já a inscrição para pessoas falecidas ou de residentes no exterior, quando estiverem no Brasil, deve ser solicitada diretamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal. A documentação necessária para a inscrição pode ser consultada no site da Receita Federal na parte de orientação tributária, cadastros, CPF e inscrição, variando se a pessoa física for maior ou menor de 16 anos, se for solicitada por procurador, representante legal ou judicial e se for realizada em representação diplomática brasileira. Lembrando que a solicitação de inscrição para menores de 16 anos tutelados, curatelados e pessoas físicas sujeitas à guarda judicial deve ser feita pelos pais, tutores, curadores ou responsáveis pela guarda judicial. Se a solicitação for realizada em uma unidade conveniada ou em uma representação diplomática brasileira, utilize o código de atendimento recebido para acompanhar via internet a situação do pedido e obter o número do CPF. Quando a inscrição for solicitada em uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, será emitido um comprovante de inscrição no CPF, já constante um número. Ao recebê-la, é necessário conferir os dados atentamente. Caso haja algum erro, solicite a correção. A alteração será gratuita se exigida no prazo de 90 dias, contado da data de solicitação da inscrição na unidade conveniada. Após esse prazo, haverá um novo custo para o solicitante. E atenção! Alguns casos, para concluir a inscrição, será necessário comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal. Neste caso, o contribuinte será informado no momento da solicitação. O prazo para comparecimento é de 90 dias a partir da solicitação da inscrição na unidade conveniada. Caso não compareça no prazo, a solicitação será cancelada. Bem, espero que você tenha tirado suas dúvidas a respeito do cadastro de pessoas físicas. Para assistir a outros vídeos e obter mais informações ligadas à Receita Federal do Brasil, acesse o site receita.fazenda.gov.br. Até a próxima! Tchau, tchau!
Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo. Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais no mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3 mil operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões da vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarro são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Apesar da fiscalização rigorosa, a aduana brasileira se preocupa com a facilitação do comércio e, por isso, investe em tecnologia para acelerar a liberação de mercadorias e reduzir os custos para os operadores, assegurando simplicidade, transparência e previsibilidade. Com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado já em vigor no Brasil, as empresas que apresentam baixo risco em suas operações são certificadas e recebem inúmeros benefícios, como a agilização dos procedimentos de segurança e controle de mercadorias, redução da burocracia e economia de custos. Através do aprimoramento do Siscomex, as importações, exportações e liberações de cargas estão mais ágeis. Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos importadores, a Receita Federal criou o aplicativo APP Importador. Com ele, o usuário pode acompanhar o despacho aduaneiro de suas mercadorias, fazer simulação de importações e cálculo de tributos e consultar a NCM e a alíquota dos produtos. Hoje, do tempo médio total de permanência das cargas nos portos desde a chegada do navio, o despacho aduaneiro de importação toma, em média, menos de 40 horas. E esse tempo vem se reduzindo ano a ano, com o aperfeiçoamento dos sistemas e da gestão de risco. Mais de 83% das declarações aduaneiras de importação são liberadas em menos de 24 horas. Na exportação, a liberação da mercadoria acontece em menos de 4 horas para mais de 95% das declarações. No controle da bagagem, um recurso tecnológico importante para o viajante é o aplicativo EDBV. Com ele, além de ter acesso a dicas e orientações, você pode fazer a declaração dos bens adquiridos por tablet ou smartphone, e o preenchimento da declaração pode ser realizado offline, ainda no exterior.
A transmissão dos dados ocorre quando houver conexão com a internet e o pagamento dos impostos devidos, se for o caso, pode ser feito por meio de cartão de débito no momento da chegada. É simples, rápido e fácil. Essas iniciativas têm gerado resultados muito importantes, tanto na eficácia dos controles, como na simplificação, transparência e previsibilidade dos processos. E o país alcança a facilitação do comércio, que é fundamental para a competitividade da nossa economia. A Receita Federal está abrindo as portas para um Brasil melhor. Olá, estamos de volta à TV Receita. Você sabe quais são os serviços que o portal ECAC oferece para o cidadão? No portal ECAC, o cidadão pode usufruir de diversos serviços voltados para a pessoa física e pessoa jurídica. Os principais serviços oferecidos para a pessoa física são emissão de comprovante de inscrição no CPF e complementação de informações, opção pelo domicílio tributário eletrônico, possibilitando o contribuinte obter uma caixa postal eletrônica onde terá acesso aos avisos enviados pela Receita Federal ou até mesmo receber intimações, sendo isso um meio para a ciência de atos oficiais da Receita Federal, consulta processos criados em meio digital na Receita Federal do Brasil, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Lembrando que o inteiro teor dos processos digitalizados só pode ser acessado pelo contribuinte que tiver preenchido o termo de opção por domicílio tributário eletrônico utilizando o certificado digital. Consulta de pendências sobre situação fiscal, verificando detalhadamente a situação fiscal do contribuinte perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Cópia de declaração de imposto de renda atual e dos últimos exercícios, inclusive recuperar cópia do arquivo transmitido por meio do programa ReceitaNet. Obter o extrato do processamento de declaração do imposto de renda e verificar a existência de eventuais pendências, imprimir o DARF para pagamento de cotas, débitos em atraso, obter informações sobre a restituição do imposto de renda à pessoa física e obter a segunda via do recibo de entrega de declarações. Acesse e conheça outros serviços oferecidos pelo ECAC que podem facilitar a sua vida. Ficamos por aqui e até a próxima!
Receita Federal conta agora com um moderno sistema de reconhecimento facial. Os passageiros de voos internacionais que chegarem aos aeroportos brasileiros serão identificados por meio do reconhecimento das características faciais únicas de cada indivíduo. A novidade vai facilitar a vida dos passageiros e otimizar o trabalho da Receita. O sistema trará maior agilidade no atendimento ao viajante, na medida em que a atuação da Receita Federal recairá preferencialmente sobre passageiros que apresentem risco potencial de estarem praticando irregularidades aduaneiras, reconhecendo-os automaticamente e permitindo a sua seleção para uma fiscalização mais aprofundada, sem interferir no fluxo de passagem dos demais passageiros. Ao mesmo tempo, a nova tecnologia trará maior eficácia na seleção daqueles que serão fiscalizados, já que será pautada em critérios objetivos de gerenciamento de riscos, utilizando-se de informações individualizadas do viajante previamente analisadas. Assim, com a união de uma sofisticada tecnologia de reconhecimento biométrico facial e um sistema avançado de gerenciamento de riscos aduaneiros, a Receita Federal aperfeiçoa seu processo de trabalho, trazendo maior segurança à sociedade brasileira, protegendo-a cada vez mais contra a prática da concorrência desleal e dos crimes de contrabando e descaminho. A modernização dos sistemas de controle atende à necessidade de continuar dando vazão ao fluxo crescente de passageiros, dado o aumento do tráfego aéreo internacional, especialmente durante a realização de grandes eventos, propiciando o conforto aos usuários dos nossos aeroportos, sem negligenciar a proteção das nossas fronteiras. Sistema fácil, prático e seguro, o reconhecimento facial amplia os serviços prestados pela Receita Federal à sociedade. É a tecnologia à disposição dos passageiros, garantindo a soberania nacional.